Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Então, com R$ 336, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer, e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil: liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Um abraço. Contribuição ao crescimento global. Então estava lá em Davos, o primeiro-ministro da China falou: a China vai ser fundamental na criação do destino comum da humanidade, né? Isso é outra coisa. E vamos contribuir muito para a retomada do crescimento mundial, com a nossa demanda, com os nossos investimentos. Então, claro, vai ser legitimado. Eu não gosto muito desse esquema ditatorial chinês, mas olha só, a gente precisa dos investimentos deles, então mas já acabou o seu compromisso com liberdade, com democracia, com qualquer coisa. Esse esquema todo, portanto, que ele está discutindo aqui, ele permite duas coisas. Sim, e só para terminar, então a China tem proxies, tem os seus brokers, os seus agentes totalitários trabalhando pelo mundo, uns no sistema multilateral, outros, sei lá, nas academias diplomáticas, formando pessoas que, estabilidade aqui é o bom, outros falam, não, multipolaridade aqui é o bom, tem pessoas trabalhando, todo mundo que trabalha para colocar o clima como grande tema global, no fundo, é um agente totalitário chinês, não, direto ou indiretamente, mas é um broker, ou funciona, mesmo sem eu saber, como um broker do poder totalitário. Todos os investimentos chineses funcionam como agentes desse poder totalitário. Aqui está, por que a China investe nos outros países? Ela investe nos outros países para se legitimar, não é para ter lucro. Tá? Lucro é secundário, muitas vezes ela investe para perder dinheiro. Ela investe para, está investindo nesse país vai deixar de ser um membro da comunidade internacional preocupado com democracia. Vai ser um país que aceita você ter um país totalitário como o principal país do mundo, porque eu estou investindo nele.
Por isso que ela investe. E também para acabar com a democracia no resto do mundo, porque ao acabar com a democracia no resto do mundo, a China não tem mais, o povo chinês não tem mais uma referência externa, nunca vai acontecer na China o que aconteceu na União Soviética. A classe dominante chinesa, hoje, a elite política chinesa, o Partido Comunista, ela é traumatizada por 1989. Né? Você fala assim, olha, 1989, o que aconteceu? A União Soviética afrouxou, né? A União Soviética afrouxou, a União Soviética, né, começou a brincar com mais poder um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para as pessoas ficarem mais felizes, de poderem votar para o síndico do prédio, alguma coisa assim, né? Gorbachev falando, socialismo mais suave, perestroika e tal, transparência, e se deram mal. Né? E acabou o regime. Né? Os chineses pensando. E nós, né, na China, quase fomos pelo mesmo caminho com a Praça da Paz Celestial, onde os chineses foram lá querendo o fim do regime comunista. E, né, por sorte, né, vamos lá, né, matamos uma porção de gente, reprimimos a Praça da Paz Celestial e não fizemos reforma nenhuma do jeito que o Gorbachev estava fazendo, mas nenhuma, e não fizeram mesmo. Esquece aquela coisa de abertura, de transparência, de perestroika, né? Perestroika, olha onde deu no fim do regime comunista na União Soviética. Nós vamos fazer isso de jeito nenhum. Então, até hoje, eles pensam dessa maneira. A prioridade deles é que nunca aconteça um 1989 na China, como quase aconteceu em 1989 na Tiananmen, na Praça da Paz Celestial. Então, o que precisa para isso? Né? Precisa poder no mundo, para que não haja países democráticos, né, interferindo na ditadura chinesa, como os Estados Unidos, sim, interferiram na ditadura soviética. E ajudaram os dissidentes democráticos soviéticos a se livrarem do seu regime. Isso é que a China justamente quer evitar e está evitando. Então, você tem dois sistemas, digamos, de controle, do que a gente está discutindo aqui, de legitimação. Um Estado totalitário que quer se legitimar internamente, né? E o totalitarismo no mundo que quer se legitimar no mundo, diante da comunidade internacional. Então, o primeiro, Estados totalitários se legitimando internamente, está acontecendo por toda parte. Né? E pelo menos um grande Estado, mas tem muitos, né, totalitários, do mundo está se legitimando no mundo. A China, mas você vê a Venezuela está caminhando para trancos e barrancos para, né, com a ajuda, inclusive, do Brasil, se normalizar. Né? Cuba está aí, né? Vai lá, vai para cá, está sempre normalizada, sempre com o seu prestígio, o Irã e assim por diante. Então, temos essas duas vertentes. Tá? Então, o livro, portanto, que eu estou comentando é sobre a China. A gente acabou saindo um pouco da questão de como funciona o poder dentro da China, mas isso é interessantíssimo também. Né? E o que está ali é, de certa forma, um modelo. Né? O que a China está desenvolvendo é um modelo de governança através dos agentes totalitários internos. Né? Então, e esse modelo ele está influenciando um outro modelo que a gente chamaria o modelo Davos, né? O modelo da governança woke, da governança multilateralista, da governança globalista. Né? Qual que é a diferença? A maneira de atuar, no fundo, é a mesma, tá? Eu acho, através dos tais agentes totalitários, a ideia de que as pessoas precisam aceitar o seguinte: olha, para você viver, você vai precisar aceitar o poder. Você vai ter que sacrificar as suas liberdades para, no fundo, continuar vivendo. Essa é a chantagem, digamos, que é feita. Claro, porque senão o planeta vai acabar. Então, você não vai viver, você precisa sacrificar suas liberdades. Você vai morrer do próximo vírus, então você precisa sacrificar suas liberdades em função disso.
o seu país vai virar um caos absoluto, violência e tal, então você precisa aceitar a perda das liberdades em função disso, né? Ou então, as pessoas vão sair matando homossexuais e pessoas de outras raças, então você precisa ter um poder forte, renunciar às suas liberdades, porque senão, né, vai acontecer esse tipo de coisa. Claro que não vai acontecer nada disso, né? Mas a justificação está aí. Inclusive, né, assim, para você se eximir, digamos, para você se proteger da violência numa sociedade, você precisa, então, a ideia do Leviatã, agora atualizada, você precisa, então, entregar todas as suas liberdades para um poder central. Mas a questão é que hoje isso funciona de uma maneira dialética, porque, na verdade, o que há é o aumento da violência, sobretudo através do crime organizado. Então, ao diminuir as liberdades, se estivesse havendo, então, um aumento da segurança pública, não, está havendo uma piora da segurança pública, né? Um aumento do crime em todas as suas facetas. Então, o que esse poder está te vendendo? Está vendendo nada, está vendendo água, né? Está vendendo terreno na Lua, né? Está vendendo a ausência de falsos problemas, né? Vendendo a sobrevivência do planeta, quando isso não depende de você acabar com a sua liberdade, está vendo a sua própria sobrevivência diante do vírus, quando isso também não depende de você acabar com a sua liberdade. Então, existe isso de comum, né? Mas talvez uma principal diferença é o seguinte: na China você tem um Estado bastante visível, né? Embora a gente não possa confundir Estado chinês com Partido Comunista Chinês. O que importa, na verdade, é o Partido Comunista Chinês, ele se esconde, digamos, dentro do Estado, e ele atua também fora do Estado, diretamente na vida das pessoas. Mas isso, mais ou menos, é uma coisa identificável. No chamado, então, aqui, modelo Davos, o Estado é completamente difuso. Não existe um governo mundial em Davos, nem nada parecido. E isso faz parte do poder desse sistema, porque se você tem um poder facilmente identificável, você pode sonhar em substituir esse poder. Na China. Por isso que o comunismo, ele quer acabar, no fundo, com o Estado, né? Ficar só com o partido. Porque, enquanto existe um Estado, a pessoa pode sonhar, quem sabe a gente pode substituir o Partido Comunista Chinês por uma pluralidade de correntes políticas dentro do Estado chinês. Quem sabe? É o que eles queriam em 1989, né? na Praça Tiananmen. Então, por mais difícil que seja, você tem ali o lugar do poder. E você pode, quem sabe um dia eu, povo, posso ocupar aquele lugar, né? E não o Partido Comunista que está lá. Então, no dia que não houver Estado, que é o que eles querem, né? E essa é a tendência, por isso que a China está governando, como esse livro também aponta, cada vez mais através, não dos mecanismos estatais, mas desses mecanismos difusos, desses mecanismos paraestatais, né, de influenciadores que passam o dia inteiro na internet, né, identificando quem fala mal do governo e falando bem do governo, e milhares que ela analisa, milhares de instrumentos de controle não estatal, por meio desses influenciadores, digamos, que são cúmplices, que se acumpliciam com o governo. Isso já é uma maneira de definhamento do Estado, como Marx e Lenin queriam. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre
geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto
as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade